Estamos de volta, ouvinte CBN Floripa, CBN Joinville, para você que está chegando agora, muito boa tarde. Esse é o Conversas Cruzadas, que trata de assuntos que repercutem na sua vida. Os debates que nós fazemos todos os dias aqui vão ao ar pela CBN Floripa nos 740M 91.3 FM, também pela CBN Joinville 95.3 FM. Nas plataformas digitais, estamos ao vivo com imagens no Facebook, no YouTube e no Twitter da CBN Floripa, e também no aplicativo NSC Total. Lá tem todas as rádios da NSC Comunicação, é só baixar aí no seu dispositivo Android, também iOS. Baixa aí, é de graça, tem as informações, também tem a programação da CBN Floripa, CBN Joinville. As mensagens que chegam até nós através do nosso WhatsApp, os ouvintes participam, mandam questionamentos através do 48991813800, 991813800. Hoje, o assunto do programa é um evento que começa na próxima sexta-feira em Florianópolis. É o maior evento de entidades médicas no estado de Santa Catarina, o FEMESC. Ele vai discutir desafios enfrentados pelos profissionais da medicina e vai propor medidas para melhorar o atendimento à população. Também vai tratar sobre a valorização do trabalho médico nesse encontro, e por isso nós vamos receber hoje de forma virtual, para quem está acompanhando no rádio e também na internet, os convidados já estão conosco, Dr. Eduardo Porto Ribeiro, que é presidente do Conselho Regional de Medicina e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvintes, tudo bem? Prazer tudo estar certo. Aqui. Perfeito. Doutor André Sobierowski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina. Até já vou perguntar se eu acertei o sobrenome, doutor. Boa tarde. Boa tarde. É muito prazer de estar aqui com vocês hoje. É quase certo, é Sobierowski. Ah, Sobierowski, então perfeito. André Sobierowski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, e também a doutora Lisiane Anzanello, que é presidente do CIMESC, que é o Sindicato dos Médicos, em Blumenau. Boa tarde, doutora Lisiane, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês e é um prazer estar na CBN falando de um assunto tão importante. Com certeza. O trabalho médico é de suma importância. A saúde é um tema recorrente aqui no Conversas Cruzadas, mas, claro, é um dos temas que mais interfere na nossa vida. Quem está em casa e tem o seu questionamento envolvendo categoria médica, envolvendo também quem está buscando atendimento médico, nosso WhatsApp é à disposição, 48991813800. O fórum vai começar na próxima sexta-feira, mas alguns assuntos já são tratados pela categoria já há bastante tempo, né, doutor Eduardo? Queria que o senhor já falasse sobre aquilo que será discutido em Santa Catarina a partir dessa semana. Claro, Matheus, sem dúvida. Esse é o fórum do COSEMESC, que é o Conselho Superior das Entidades Médicas. Ele reúne, é o fórum para debater os temas que são de interesse comum dessas entidades, né? E o FEMESC, ele é o espaço de debates de temas que o COSEMESC considera relevantes, né, que estabelece pautas conjuntas das entidades e discute, dialoga com a sociedade. O tema escolhido esse ano é um tema recorrente, né? E dentro do tema da valorização do trabalho médico, estão incluídos aí vários temas também que nós tratamos de forma recorrente, como, por exemplo, a qualidade da educação do médico, a possibilidade do médico ter uma carreira de Estado como uma forma de solução, de trazer para o médico tranquilidade para poder atender a população em todos os ambientes, todos os espaços, todas as cidades que dele precisam, né? Com isso melhorando, resolvendo o problema da má distribuição dos médicos pelo Estado. O médico precisa de tranquilidade para poder atuar. Isso é uma coisa importante e a gente considera que o debate que vai acontecer agora na sexta-feira, no dia 1º, na sexta-feira à tarde, lá na sede do Conselho Regional de Medicina, ele tem o potencial de não só inicialmente fazer um apanhado dos problemas que ocorrem hoje, como também propor soluções para o futuro, tanto no ambiente
de propostas que já estão em andamento, por exemplo, a própria carreira de estágio médico, o debate relacionado à qualidade do ensino médico, o projeto Médicos pelo Brasil e as propostas de valorização do trabalho médico atuais da Secretaria do Estado da Saúde, que vai ter a oportunidade de demonstrar o que tem feito e que pensa para o futuro, e como vê, né, e como se coloca diante das propostas, dos possíveis projetos que têm o apoio dessas entidades médicas. Doutora Lisiane, até o trabalho do CIMESC que a gente tem cotidianamente ouvido aqui ao longo da programação em várias pautas, tanto CIMESC quanto até mesmo CRM, a ACM aqui na programação, mas o CIMESC tem algumas pautas também que são mais ligadas, claro, à categoria, né? Porque é o sindicato dos profissionais aqui em Santa Catarina. Então, volta e meia, quem acompanha a CBN já tem até os informativos, enfim. Mas de que forma hoje a categoria está unida em prol dessas melhorias, né? Ou seja, pautas que já são antigas, mas que aos poucos se vê um avanço ou não? Qual que é o cenário atual? Eu diria assim que o CIMESC ele tem uma importância enorme, não assim, comparando com todas as outras entidades, mas no sentido de congregar os médicos na situação de segurança do seu trabalho, da qualidade de assistência médica, de fiscalizador da atividade médica. Então, ele tem esse potencial e também um potencial bastante grande que o CIMESC faz, no momento CIMESC que você escuta bastante, que é a coisa do ensino, né, do ensino da medicina, no sentido de garantir um atendimento médico de qualidade para a população, para que a população saiba o que a gente pode oferecer, né, e de que forma que a gente pode oferecer de uma maneira segura, de uma maneira adequada, de uma maneira justa e ética. Então, essa eu acho que é um potencial grande do CIMESC. E esse evento é muito importante, né? Eu acho que os outros aqui das entidades que estão representando também vão dizer, porque a gente tem uma realidade que mudou muito nos últimos anos, né? Então, a medicina teve um boom de escolas médicas e que isso não, digamos, se refletiu em qualidade. Muitas vezes o que a gente está vendo é uma qualidade ruim, né? A gente está vendo muitos médicos concentrados nos grandes centros. Então, a gente tem vários temas e também da qualidade de remuneração médica, a gente vai falar um pouquinho isso, sobre a insegurança trabalhista do médico hoje, da pejotização dos contratos médicos. Então, vai ser uma discussão bastante importante, porque se a gente discute, a gente vai fazer um brainstorming, né, muitas ideias, e aí essas ideias a gente vai conseguir realmente trabalhar elas na busca de soluções conjuntamente. Até a senhora toca no ponto a questão da formação médica. Na última sexta-feira nós fizemos conversas cruzadas aqui sobre a situação de universidades que querem criar novos cursos de medicina no país, mas não estão conseguindo ainda pela questão do período de moratória que o Brasil tem até abril de 2023, mas esse também não é um ponto que vai resolver a questão da falta de médicos em algumas regiões. Tem o Mais Médicos, que foi criado lá em 2013. Enfim, alguns temas que a gente vai tratar ao longo do programa de hoje também. Eu queria ouvir o doutor André, vice-presidente da ACM, sobre essa participação do fórum, a importância desse momento de discussão para a categoria e também num cenário que é pós-pandemia. A pandemia não acabou de fato ainda, mas é um movimento onde, se não era tão valorizada a categoria médica, passou a ser enquanto opinião pública. Eu não sei se valorizado do ponto de vista financeiro, enfim, isso a gente pode discutir também. Mas em termos de opinião pública, eu acho que foi uma das categorias mais fortalecidas, né, com respaldo social. Isso é uma verdade, mas infelizmente não se reflete no pós-pandemia, né? Sim. Nós realmente não precisamos mais de médicos. Com as escolas médicas que nós temos hoje no Brasil, que são em número de 360 e alguma coisa, temos uma produção de médicos anual muito grande, muito além do que nós necessitamos. Na pandemia, só se ouviu elogios aos médicos. O médico foi basicamente, o médico e os outros profissionais da saúde foram os únicos profissionais que arregaçaram as mangas e não ficaram em casa. Foram à luta, defender a população, lutar contra um agente agressor que não se conhecia, né, mas ninguém deu as costas a essa situação.
Mas o que a gente vê agora no pós-pandemia é realmente todo mundo virando as costas, né? É o governo do Estado com essa política de insegurança na saúde, nós estamos vivendo isso agora, uma carência de leitos de UTI na pediatria, na neonatologia, uma dificuldade grande de internação de pacientes em adultos. Nós estamos vendo filas quilométricas de pessoas esperando por procedimentos muito simples, muito tranquilos, mas que toda a dificuldade do Estado gera essa situação. Se nada for feito agora, em pouquíssimo tempo, essa bolha vai explodir. E aí, com certeza, será um caos. Nós, das entidades médicas, estamos discutindo, isso já faz algum tempo, se vem alertando a população e aos nossos dirigentes da necessidade urgente de um pensar mais amplo para a saúde, porque realmente, se continuar assim, não vai demorar muito, será um caos total na saúde, né? Eu acho que os meus colegas aqui do Conselho e do Sindicato Médico concordam comigo que a situação é urgente. Esse é um ponto que a gente vai tratar logo após o intervalo, que é o momento em que estamos vivendo em Santa Catarina. O que era previsível, o que não era, o que foi alertado antes, o que não foi. Diante desse cenário atual, o que esperar também para os próximos meses? Depois do intervalo também aqui no Conversas Cruzadas. 3h21, de volta com Conversas Cruzadas pela CBN Floripa, CBN Joinville. Estamos falando hoje sobre o Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina, que começa na próxima sexta-feira. Vários pontos discutidos no fórum, que a gente está também antecipando aqui no Conversas Cruzadas de hoje. Os convidados no programa, Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do CRM e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas, Dr. André Sobieraski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, e a doutora Lisiane Anzanello, que é presidente do CIMESC em Blumenau, todos conosco de forma online, participando do programa. Para quem acompanha no rádio e também na internet. No bloco anterior, a gente falou sobre a situação atual em Santa Catarina, sob o ponto de vista de monitoramento de leitos de terapia intensiva. Nunca se monitorou tanto isso como aconteceu na pandemia, né? Quando a gente atualizava praticamente todos os dias como estavam os leitos para a população geral, os leitos Covid. Enfim, depois da Covid, alguns foram fechados. Teve a questão do dinheiro repassado de forma federal para a manutenção de leitos no estado. Isso já era algo previsível, porque o dinheiro ia até certo ponto. Agora a gente tem uma sobrecarga no sistema, época de doenças respiratórias, também o drama para os pequenos, leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátricos, enfim. É um cenário difícil que a gente tem uma resposta que não está sendo imediata. Algumas regiões ainda com a questão da transferência para outros pontos onde tem leitos disponíveis. Doutor Eduardo Porto Ribeiro, presidente do CRM. Como também o CRM monitora a situação atual em Santa Catarina? Olha, nós estamos monitorando claro, com extrema preocupação, porque esse é o problema médico mais grave que o Estado vive hoje, né? Eu queria trazer esse programa para a pauta do FEMESC, porque, na verdade, isso também passa, a solução no longo prazo desse problema passa pela o que a gente está chamando aqui de valorização do profissional médico, a valorização da profissão, né? Não confundir simplesmente com pagar mais ao médico. Nós estamos falando aqui de valorização da profissão médica. E depois eu queria também, Douglas, que me permita entrar porque tu antecipasse o tema, que foi fruto de conversa tua cruzada na semana anterior, relacionado a número de vagas de escola de medicina e moratória. Eu queria deixar muito claro aqui uma mensagem, que é o seguinte: nós não precisamos hoje de nenhuma vaga mais de medicina no Brasil. E, pelo contrário, nos próximos anos, provavelmente, o correto vai ser falarmos em redução do número de vagas, né? Quando a gente fala, começando por esse assunto, que é um assunto que eu acho muito relevante, isso tem a ver com a valorização do médico também, né? E de como esse médico está atuando no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala de vaga de medicina hoje, uma abertura de vaga de medicina hoje, a gente está falando do médico daqui a 6 anos. A gente não está falando que criou uma vaga hoje, nós teremos um médico hoje, né? 6 anos o curso de duração de médico quando ele não faz a residência médica.
Em 2020, pelo censo, nós tínhamos 500 mil médicos no Brasil. Isso dava 2,4 médicos por habitante. Bom, o número de faculdades de medicina dobrou na última década. E hoje somos 337 escolas médicas. Somos o segundo lugar do mundo com o maior número de escolas médicas. Só perdemos para a Índia, né? Só que a Índia tem 1,2 bilhões de habitantes. Tem 6 vezes mais habitantes que o Brasil. Né? E nós perdemos para a Índia por 50 escolas médicas. Estamos quase perto da Índia já. E temos o dobro do terceiro colocado, que é os Estados Unidos. Né? Com esse número de escolas médicas hoje, né, nós formamos 30 mil médicos por ano. Né? Então, com 500 mil médicos em 2020, já somos hoje 540 mil médicos e vamos terminar 2022 com 560 mil médicos. A OCDE ele considera que o número adequado de médicos por habitante é de 3,5. Bom, isso em 6 anos nós vamos chegar lá. Sem criar uma vaga, em 6 anos nós vamos chegar lá. Então, para essa conta fazer sentido, se abrir uma vaga hoje, ou 10 vagas, ou 20 mil vagas novas, né, que nós vamos pular de 30 mil para 50 mil, que as escolas médicas querem, a União das Escolas Médicas, isso eles fazem uma conta financeira aí, né? Uma conta de quanto vale cada aluno de medicina, pagando 12, 13, 14 mil reais por mês. Essa é a conta que eles fazem. Eles não estão preocupados na questão social, na qualidade do ensino, essa não é a preocupação número 1. Os coordenadores de curso de medicina dessas faculdades estão preocupados, né? Mas isso não reflete no CEO da empresa, né? Essa não é a preocupação do CEO das empresas, das universidades. Então, quando a gente vê que daqui a 6 anos a equação está igual ao que a OCDE preconiza, e aí nós vamos estar igual ao número de vários países desenvolvidos, né? Daqui a 3, 4, 5 anos, a gente tem que estar pensando em diminuir, porque o número a natalidade médica é 5 vezes maior que a população. Então, em 10 anos, em 15 anos, vai estourar o número de médicos, isso não é bom para a população, isso não faz bem para a sociedade. Né? O que nós temos que estar preocupados agora é com a qualidade dos médicos que estão se formando. Os médicos que estão se formando hoje, como que estão a qualidade dessas escolas? E nós temos 16 escolas em Santa Catarina e só 2 delas estão acreditadas pela SAEM, que é o sistema de acreditação do CFM. Então, as escolas médicas não estão fazendo o seu dever de casa. Né? As boas escolas médicas, quando dobram, triplicam o número de alunos, elas têm dificuldade de se enquadrar em critérios mínimos de qualidade, né, que são esses critérios que o CFM preconiza. Então, é por aí a discussão, e a população tem que ser alertada. E nós vamos trazer essa discussão para o FEMESC, sim, porque precisamos de um médico qualificado atendendo a população. Essa é a nossa preocupação. Em relação... Só para incluir a informação, né, que os cursos, esses que querem abrir no Brasil devido ao período de moratória, não conseguem, então tem ação no STF, eles falam em ampliação de até 20 mil vagas os cursos de medicina no país, né? Agora a questão se o senhor fala que tem médico disponível, né, em termos de número, a questão é a distribuição desse médico, né? Não é só criar vaga que vai resolver o problema. Justamente, se aumenta 20 mil vagas, nós vamos de 30 mil para 50 mil vagas. Vai continuar o excedente. Claro, em 6 anos isso não vai ter reflexo nenhum, porque demora 6 anos para o médico se formar, e daqui a 6 anos, que é 2028, quando nós estaremos já no número adequado pela OCDE, aí vai estourar um problema que é um número exagerado de médicos que não vão ter para onde ir, né, e vão estar inundando o mercado de trabalho com médicos que não tiveram boa formação, porque não tem estruturas para tudo isso de médico formado. Esse médico vai querer fazer residência médica, não tem estrutura para residência médica de qualidade para todos esses médicos. Né? A qualidade, ela não quantidade não é qualidade. Né? E a gente está numa proporção agora que ela já passa um pouco do previsto como ideal. Né? Para os próximos anos, eu diria que a gente está num bom número e que para os próximos anos vamos ter que considerar reduzir. A distribuição é o problema crucial. Tu tocaste no ponto fundamental, que é a distribuição desse médico. O médico costuma estar distribuído não só em Santa Catarina, como em outros estados da federação, no litoral, nas capitais. Né? Por que isso? O médico,
E aí eu trago o problema da neonatologia que nós estamos enfrentando. Quem são esses neonatologistas, esses abnegados, que estão lutando para salvar vidas, né? Dentro dessas maternidades, dentro desses setores de neonatologia, muitas vezes sem material adequado, né? Enfrentando superlotação, enfrentando carga de trabalho exagerada, por falta de profissionais na escala de plantão. Esses profissionais estão lá de que forma? Eles muitas vezes são temporários. Eles assumiram esse cargo no Estado, na Secretaria, e daqui a 2 anos eles não sabem o que vai ser da vida deles. Eles vão começar da estaca zero de novo. Eles vão ser demitidos potencialmente. E qual é a segurança que eles têm? Né? Acontecem situações similares com o médico que se forma e vai para o interior. O prefeito promete mundos e fundos, contrata a salários altos, paga o primeiro mês e não paga o segundo. Qual a segurança de trabalho que esse médico tem? Então, nós propomos aqui como solução uma carreira de estado de médico. Isso é muito claro para nós das entidades que é uma solução factível e que é uma solução que resolve no longo prazo. O médico ele tem carreira, ele tem segurança, ele vai trabalhar em dedicação exclusiva para o Estado. Ele é um agente de distribuição de saúde do Estado. Ele é um agente do Estado, assim como é o juiz, assim como é o promotor. Ele vai estar tranquilo naquela cidade que ele se deslocou, porque ele tem segurança. Ele não vai ser demitido pelo próximo prefeito. Não, ele tem segurança. Aquela população que depende dele vai poder contar com ele. E ele vai ficar lá 5 anos naquela cidade, ou 6 anos, ou 7 anos, e depois ele vai poder migrar para uma próxima cidade, porque isso vai ser um plano de carreira. Ele vai se aposentar pelo Estado, ele vai ter essa segurança, a população vai ter essa segurança. Então, essa carreira de estado de médico, quantos médicos precisa em cada cidade? Isso tem um número. O Estado fornece essa mão de obra, esse profissional, tanto na sua estrutura própria, quanto nas cidades. A prefeitura entra com a infraestrutura, porque o médico precisa de infraestrutura. O médico vai trabalhar no interior, ele não encontra infraestrutura, ele não fica. Então, essas coisas, isso que nós vamos discutir nesse fórum. Né? O Médicos pelo Brasil, que é o programa para locais mais longínquos, mais de difícil acesso, Dr. Rafael Câmara, que é o secretário de atenção primária do Ministério da Saúde, ele vem no nosso fórum, vai estar aqui presencialmente debatendo conosco, mas essa possibilidade de carreira do médico dentro do Estado, solucionando os locais de mais difícil acesso, de mais difícil distribuição. Então, a Secretaria do Estado da Saúde também vai ter seu espaço para nos dizer como que encara essas soluções e quais as soluções que vêm sendo dadas. Por exemplo, recém fomentou a valorização do RPM, né, da remuneração por hora trabalhada dos médicos, uma proposta nova. Então, a Secretaria tem boas pessoas de carreira dentro da Secretaria do Estado da Saúde que, junto conosco, talvez, nós consigamos guiá-los para construir em conjunto essas soluções para o Estado. Tá? Nós temos aqui muitos ouvintes participando conosco, agradecendo demais a audiência. Nosso WhatsApp à disposição, 48991813800, também nas plataformas digitais. Lembrando que daqui a pouco a gente tem a participação dos ouvintes aqui com os questionamentos, algumas opiniões também. Essa questão da distribuição dos médicos é algo que está chamando a atenção também da nossa audiência, que faz alguns questionamentos nessa área. Também tem um repórter CBN daqui a pouco com a rede, e eu queria convocar mais uma vez os ouvintes, né, que podem mandar aqui o mensagem em texto e também em áudio, que a gente reproduz aqui para a participação do Conversas Cruzadas, que está falando hoje sobre o fórum, o FEMESC, o Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina, que começa na próxima sexta-feira em Florianópolis. Agora, 13h34, repórter CBN. Conversas Cruzadas. 3h42, de volta com Conversas Cruzadas pela CBN Floripa, CBN Joinville. Hoje estamos tratando do Fórum de Entidades Médicas que vai começar em Santa Catarina na próxima sexta-feira. Em Florianópolis acontece
esse evento que reúne as principais entidades médicas do estado e que inclusive tem representação no programa de hoje. O doutor Eduardo Porto Ribeiro está conosco, ele é presidente do CRM, o Conselho Regional de Medicina, e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas. André Soberaski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, e também a doutora Lisiane Anzanello, que é presidente do CIMESC Blumenau. Todos estão conosco, para quem acompanha também no rádio e na internet. Queria já encaminhar a pergunta agora para a doutora Lisiane, para entender também como o CIMESC acompanha essa questão que envolve formação médica, que tem nesse momento o número de profissionais que atenderia toda a população, mais uma distribuição que não é aquilo que se espera, né? Por exemplo, o atendimento no interior, por que o médico não vai até lá, a questão de prefeituras que buscam profissionais, que não honram com pagamentos, tudo isso dificulta. Mas esse é um problema que não é de agora também, né? É algo que a gente está sempre discutindo, ou, no caso, os senhores discutem também enquanto entidade. Sim, é muito importante essa discussão, foi bem importante a colocação do doutor Eduardo, no sentido de realmente fazer um apanhado geral e colocar para quem está escutando a gente, o cenário que a gente está trabalhando hoje. Além do que, quando a gente está saindo da pandemia, a gente agora está percebendo a contratação foi uma coisa temporária de médicos, né? Além desses médicos, a gente falou de uma formação bastante débil pela quantidade de médicos, né? E como tem essa enxurrada de médicos agora saindo do mercado e às vezes com uma formação com uma qualidade bastante questionável, a gente vê que a população não sabe qual que é a hora média de um médico, que é em torno de 40, 50 reais a hora. Então, a gente vê que é um salário relativamente baixo, muitas vezes ele tem 4, 5 jornadas de trabalho, ou 3, 4 empregos. A média de trabalho de contratação temporária, às vezes até de concurso de uma prefeitura, geralmente roda em torno de R$ 1.200, R$ 1.400 por 20 horas, né, trabalhadas. Então, começam a agregar muitos penduricários, esses penduricários como abono por paciente que atende, e algumas coisas que se colocam, chega a atender, às vezes, em 20 horas, 30, 40 pacientes por período. Então, a gente vê que é uma sobrecarga de trabalho, uma responsabilidade do vínculo empregatício desses médicos, né, e a sugestão do médico a trabalhar, às vezes, em condições muito ruins, que ele não tem condições nem de medicamentos, nem de exames. Por isso que o médico muitas vezes acaba ficando concentrado nas regiões como o doutor Eduardo falou, litoral, ou lugares urbanos maiores, onde ele vai ter mais condições de exercer uma medicina que ele aprendeu mais acadêmica, do que aquela medicina que você vai estar num lugar onde você não tem equipamentos, não tem materiais, em lugares muito precários, né? E a gente já tem precariedade em lugares que são maiores, você imagina em lugares muito menores, né? Então, essa falta de material, de equipamento, né, gera uma insegurança no médico, e é óbvio que ele vai procurar ter mais segurança. E também a outra coisa que a gente falou foi a inadimplência de salários. A gente sabe que também é bem importante isso que tem acontecido, né? Então, essa subvalorização do médico, que meio que aconteceu uma valorização durante a pandemia, essa valorização ela não se refletiu em salário. A gente viu isso, muito pelo contrário, começou a ter contratos temporários de trabalho e que não repercutia numa segurança quando o médico se aposenta. O médico se aposenta sem ter a segurança trabalhista, porque muitos dos contratos são feitos via pessoa jurídica. E aí o médico tem que ter os 27% de desconto, né, no seu imposto de renda, e é um dos profissionais que paga muito imposto, né? Então, essa ineficiência da assistência, com essa ineficiência do pagamento, tudo isso somado está gerando que a gente vai realmente discutir lá nesse evento do semestre, né? E a gente espera que todo mundo esteja lá, né? Porque vai ser feito também de uma maneira híbrida, então vai ser importante que as pessoas participem, porque muitas cabeças pensando, né? Muita gente juntas, a gente crê que vai ter muito sucesso nessa discussão, não é mesmo? Agora também, doutor André, o caminho do profissional médico, né, que também é algo que é discutido já há algum tempo, a questão daquele que vai para o fronte na rede pública de saúde, vai trabalhar em alguns hospitais, também tem a linha autônoma de trabalhar em consultórios. Hoje a gente vê mais pró ou contra esse médico que quer ir para a rede pública para trabalhar nesse fronte?
Existe hoje no nosso meio uma tendência a ser híbrido, né? Ele tem um emprego, né? Uma remuneração fixa de 20 horas num trabalho no estado ou no município, e o outro período do dia ele trabalhar no privado. Isso é muito complicado, gera muitos conflitos. Por Sim. exemplo, na Inglaterra, o médico, ao terminar a sua carreira, ele faz a opção ou de ir para o setor público e ele vai ser médico contratado do Estado e vai trabalhar com a carreira adequada, ou ele decide ir para o setor privado e ele vai trabalhar no setor privado. A decisão é no momento da formatura. Aqui no nosso meio, nós não temos isso. Uma coisa que eu acho que é muito importante falar assim, se fala no médico como um soldado, né? Ele tem que ir para o interior, ele tem que ir para lugares longínquos. Até eu utilizei a expressão fronte aqui. Não pode esquecer que o médico tem família. E ele só vai para uma cidade onde ele possa dar condições da sua família crescer feliz e saudável. Tá? Se o médico vai para uma cidade do interior onde ele não tem nem a segurança do trabalho, como ele pode levar a vida dele? Fazer uma mudança, por exemplo, da capital para uma cidade menor aqui do interior, se em 2 meses ele para de receber seu salário, como fica a família? Tudo isso são questões que têm que ser discutidas. Por isso que a tendência é de ir para os centros grandes, onde existe não só o emprego da rede pública, mas existem hospitais que também têm o emprego com carteira assinada ou mesmo via PJ, né, que é um problema muito complicado também que está acontecendo com a contratação de médicos. Mas isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é só querer que o médico vá para o interior. Precisa dar condições para que ele crie a sua família no interior. É o único jeito de levar o médico para essas cidades menores. Faltando 10 minutos para as 4 da tarde, a última pausa no programa. Na sequência tem os questionamentos feitos pelos ouvintes aqui no nosso WhatsApp 48991813800, também nas demais plataformas digitais. É daqui a pouco. Conversas Cruzadas. 3h53, reta final do Conversas Cruzadas, que hoje está falando sobre o Fórum de Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina, que começa na próxima sexta-feira aqui em Florianópolis. A valorização do trabalho médico é tema desse encontro e nós estamos recebendo no programa de hoje Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina, coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas, André Sobieraski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, e a doutora Lisiane Anzanello, presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos em Blumenau. Todos estão conosco de forma online, para você que acompanha no rádio e também na internet. Agora, a sua participação através dos canais digitais. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Agradecendo demais as mensagens, nosso WhatsApp 48991813800. Moacir Virtuoso mandou áudio, vamos ouvi-lo. Uma dúvida, tudo bem, não vamos abrir vagas para médicos, né? Mas e se fizermos uma separação por especialidade? Porque ter médico é uma coisa, ter médico especialista em algumas coisas é diferente. Como é que está essa distribuição? Não vale um levantamento para saber que áreas que são necessárias? Especialidades dentro da formação. Doutor Eduardo, tem algum levantamento nessa área? O questionamento do Moacir. Olha, essa é uma outra discussão, né? Tem a discussão do número de médicos e tem a discussão relacionada ao número de especialistas. O Estado, ele tem dentro da sua rede de atenção à saúde, dentro do seu sistema de atenção, da sua rede própria, os seus especialistas. A ideia de atenção primária à saúde é focada no médico de família, né? Aqui trazemos, dentro desse contexto que vivenciamos agora, de falta de atendimento pediátrico
nas prefeituras, né, por essa determinação de tirar os pediatras dos postos de saúde e colocá-los nos centros de referência, um possível debate de fomento da volta dessa especialidade da pediatria voltar a ter pediatra nos postos de saúde. Se falta especialista, isso é uma questão que não me parece bem equacionada, dizer que falta especialista. Dentro do Estado, se há falta de especialista em determinadas áreas, o que falta é o conjunto, né? Por exemplo, você tem estrutura para colocar mais especialistas, né? Alguns hospitais têm especialistas que não conseguem operar, não conseguem atuar. A pessoa quer fazer cirurgia, não consegue, não tem sala de cirurgia. Quer fazer uma cirurgia, não tem UTI para recuperar esse doente. Então, o contexto é mais amplo do que dizer que falta especialista no Estado, viu? Aqui também a opinião do ouvinte, o Rafael Matos, no nosso YouTube, o YouTube da CBN Floripa. Concordo com a questão da qualidade, mas é fato que faltam médicos hoje em dia. Criciúma, por exemplo, tem falta de médicos nos postos de saúde. Profissionais são disputados a peso de ouro, segundo ele aqui no nosso YouTube. O Jackson está fazendo uma questão e uma relação aqui sobre a questão do médico da família, que foi citado há pouco pelo Dr. Eduardo, e ainda faz um paralelo com o antigo programa Mais Médicos. O que ficou de legado do Mais Médicos e o que foi atualizado até esse momento, doutora Lisiane? Bom, em relação ao Mais Médicos, houve uma inversão, como o doutor Eduardo falou, de que a gente não precisa de mais médicos, a gente precisa de uma distribuição melhor dos médicos e uma interpretação dos dados que a CFM já levantou. O Conselho Federal de Medicina, em 2019, ele fez um grande levantamento, onde ele mostrou que 70% dos médicos brasileiros, eles têm especialidade. Só 15% dos médicos brasileiros têm cursos e não têm especialidade, e 5% desses médicos, eles só têm experiência profissional. Então, para você ver que a gente está bem, com bastante médico especialista, né, que tem experiência para atender. Só que, normalmente, o que acontece do médico que trabalha na porta, que a gente diz, que trabalha nas emergências e que trabalha, muitas vezes, são os médicos recém-formados, que trabalham nos postos de saúde, onde eles não têm uma valorização, tanto quanto salário, porque eles ganham por 40 horas, muitas vezes pessoas falam, mas 40 horas ganha muito bem, mas 40 horas para atender uma população bastante grande, se responsabilizar por crianças, por gestantes, adultos. Então, é uma responsabilidade bastante grande, a gente vê muito repercutir isso no estresse do médico, né? A gente vê que muitos médicos têm aquela síndrome de burnout, de esgotamento profissional. Então, tudo isso leva a que o médico, quando ele consegue, ele acaba saindo desse tipo de emprego, que é como se fosse um emprego inicial do médico. Começa na porta, na emergência, e quando a gente vê em cidades mais desenvolvidas, né, em países mais desenvolvidos, a gente sabe que esses profissionais que trabalham nesses lugares são os profissionais mais bem qualificados, que trabalham nas emergências, são os mais bem pagos e mais bem qualificados. E que a gente não vê isso aqui. Aqui para finalizar a rodada de participação dos ouvintes, para o doutor André, a Fabiana fala se o caminho correto não seria o investimento na saúde básica. Investindo na base vai desobstruir lá na frente ou evitar possíveis doenças, tratamento precoce. É um dos caminhos, doutor? Sem dúvida, e é isso que o FEMESC, né, ou as entidades médicas falam. Quando as prefeituras, não vamos citar uma ou outra, né, retiraram os pediatras do atendimento básico, eles criaram um problema muito sério, porque o pai com seu filho doente não vai mais no posto de saúde, ele já corre na emergência do hospital, onde tem um pediatra de plantão. Então, assim, essa qualificação e essa distribuição com um clínico, um cirurgião, um pediatra, quem sabe até um ginecologista no atendimento básico, com certeza minimizaria muito a procura nos hospitais e deixaria os hospitais para o atendimento da alta complexidade, que é o que se espera, que um dia isso aconteça.
Agora, 4 horas em ponto, queria agradecer a participação de todos aqui. O programa passou rápido, na sequência já tem o repórter CBN, o Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do CRM. Muito obrigado pelas contribuições, esclarecimentos. Bom fórum a partir de sexta-feira. Obrigado, Matheus. Então, fórum no CRM, todos os médicos do estado estão convidados, dia 1º de julho à tarde, sexta-feira, né, estão convidados na sede do Conselho Regional de Medicina. O evento vai ser híbrido, vai ser possível também acompanhá-lo via YouTube do COSEMESC e do CRM. Perfeito, fica o convite também para o acompanhamento no YouTube. Doutora Lisiane, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Claro que fica tema para oportunidades futuras. Eu gostaria de agradecer e gostaria sempre que o CIMESC está à disposição, né, do médico e está de mãos dadas com o médico na busca de melhores condições do trabalho médico. Doutor André, bom trabalho, bom falar com o senhor também. A gente sempre recebe aqui o doutor Ademar, né, que é presidente da CM, e agora também falando com o senhor. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, foi um prazer estar no programa e sem dúvida é um trabalho árduo fazer essa substituição do doutor Ademar, que é uma pessoa muito, muito capaz. Tá certo, grande abraço a todos, bom trabalho para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. O Conversas Cruzadas, que recebeu entidades médicas no programa de hoje. O FEMESC começa na próxima sexta-feira. Claro que a gente vai acompanhar também as repercussões aqui ao longo da programação da CBN. Conversas Cruzadas de hoje chegou ao fim.